uma frase muito forte nas nossas vidas, queridos. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos bendizer o Teu nome nessa manhã, queremos engrandecer ao Senhor, queremos pedir a graça, a autoridade, o mover do Espírito Santo sobre cada um aqui presente. Que venha, meu Deus, o mover do Senhor, trazendo as mudanças necessárias na minha vida, na vida dos teus filhos. Que a tua palavra seja ministrada de tal forma que produza a 100 por 1 em cada coração, para a glória do Senhor. E que nada, absolutamente nada, nem mesmo a nossa própria vida, seja empecilho para o fluir da tua vontade nessa manhã. Que ao término desse culto nós vamos a dizer: o Senhor fez infinitamente mais do que tudo que eu podia pedir ou imaginar, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amém, queridos? Aleluia. Amados, a Bíblia fala que o justo, ele viverá pela fé. Quando Paulo, queridos, fala com o Senhor, pedindo uma cura de Deus sobre a vida dele, o Senhor fala: Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor, irmãos, sobre a vida de uma pessoa é o que faz toda a diferença. Muitas vezes, queridos, nós giramos em torno de uma graça de terceiro, de uma graça do próximo, até mesmo da nossa graça aos nossos próprios olhos. Mas o que nos faz, queridos, o que basta nas nossas vidas é a graça do Senhor. E esse texto, irmãos, versículo 6, ele começa dizendo o seguinte: porém Deus, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, porém, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deixa eu começar, irmãos, com um andar ao contrário desse texto, para uma maior compreensão nessa manhã. A Bíblia fala, irmãos, que o diabo, ele vai fugir de nós, amém, amados? O diabo fugirá de vós. Há uma soberba, irmãos, nas pessoas, que as impede de ver que são dependentes de uma ação de Deus, para, irmãos, que o diabo abandone os seus caminhos. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Isso foi o próprio Jesus falando. E muitas vezes, nessa manhã, eu creio que estou ministrando, na maioria dos casos aqui, para cristãos. Há uma soberba do nosso coração, irmãos, muitas vezes, que nos impede de assumirmos que tem áreas das nossas vidas que precisam de libertação. De assumirmos, irmãos, que tem áreas nas nossas vidas que precisam de uma intervenção, na qual o pastor Ulisses, ele precisa fugir mesmo, porque ele está ali. E se não houver essa intervenção de Deus, nós nos complicaremos. E a soberba, irmãos, nos impede de ver dessa forma. A soberba, irmãos, nos impede de nos policiarmos e dizermos: espera aí, eu tenho que tomar um cuidado enorme, enorme, enorme mesmo. Um grande exemplo, irmãos, a mentira. As obras da carne, irmãos, quando a Bíblia fala, irmãos, para nós vigiarmos, porque quem pratica as obras da carne não herdarão o reino dos céus. E ela mesma, irmãos, traz a direção do que é necessário para vencermos as obras da carne nas nossas vidas. Uma submissão ao Espírito Santo de Deus. Não tem outro caminho, irmãos, de vivermos na terra e sermos bem-sucedidos,
a não sermos nos rendendo ao Senhor. Amém, amados? A não ser sujeitando-os a Deus. Não tem. Porque senão nós podemos até querer andar na presença de Deus, porém a graça do Senhor será ausente nas nossas vidas, irmãos, em muitas áreas, porque a soberba corrompe o nosso coração. E como tem pessoas, irmãos, às vezes cansadas e falando, como que isso não dá certo na minha vida, irmão? Porque às vezes esse pensamento soberbo não deixa ela enxergar as áreas de libertações que têm que ser alcançadas na vida dela. Não, eu não admito isso, mas é bíblico, irmãos. É bíblico. A graça de Deus só virá sobre essas áreas das nossas vidas quando o diabo fugir. E ele só vai fugir quando houver uma sujeição a Deus. Amém, amados? E a sujeição, irmãos, ela é uma decisão pessoal. Você pode conhecer a palavra do Senhor, irmãos, mas sujeitar-se à palavra do Senhor é uma decisão sua. Você pode saber o que Deus quer para a sua vida, mas sujeitar-se, irmãos, é um ato espontâneo seu. A sujeição aos meus olhos, irmãos, ela vai além daquela obediência parcial, aquela obediência momentânea. A sujeição, irmãos, é um estilo de vida na qual você abre mão, até mesmo, irmãos, do seu interesse, em favor do interesse do Senhor. Abraão, irmãos, estava muito bem estabelecido, até que veio uma palavra de Deus para ele. Sai da onde? Sai da onde, Senhor? Da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Vai para um lugar que eu te... Estava ali, irmãos, ele podia sujeitar-se ou não. Ele podia ou não, irmãos, fazer isso. E ele resolveu sujeitar-se. E porque Abraão resolveu sujeitar-se, hoje nós estamos aqui, irmãos. Não era fácil ele sair de uma casa, irmãos, que era dele, que era da parentela dele, que era da casa dos pais dele, na qual ele já estava estabelecido. Ele poderia falar, meu Deus, o agir do Senhor que o Senhor vai fazer lá, o Senhor não pode fazer aqui também? O milagre que o Senhor vai fazer em Israel lá, o Senhor não pode fazer aqui também? As curas, as libertações, o Senhor não pode fazer aqui também? Mas houve uma palavra de Deus, irmãos, e a partir do momento que ele sabia qual era a palavra do Senhor sobre ele, cabia a ele sujeitar-se ou não, irmãos. Por outro lado, irmãos, nós vemos Saul. Saul, irmãos, ele sabia qual era a vontade de Deus quando ele foi lutar com os amalequitas. Samuel foi muito claro e falou, Saul, é o seguinte, mata tudo, não poupe ninguém. Era muito clara, irmãos, a palavra de Deus para Saul. Porém, irmãos, quando Samuel volta, fala, Saul, o que aconteceu aqui? Fiz tudo que Deus me mandou. Não, mas que barulho de boi, de gado é esse que eu estou ouvindo? Ele, não, esses aí eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Ele fala, porventura tem Deus maior prazer em sacrifício do que obedecer? Do que, irmãos, venhamos a nos sujeitar à palavra dele? E naquele dia, irmão, Samuel dá um veredito a Saul. Porque hoje você não obedecesse ao Senhor. Assim como meu manto foi rasgado pelo puxar da sua mão, assim também foi rasgado o seu trono para sempre em Israel. Simplesmente, irmãos, porque uma pessoa ouviu e resolveu não se sujeitar. A sujeição, irmãos, é a única coisa que nos faz resistir a esse mundo. Você pode falar,
Você pode ter versículo decorado, você pode ter a Bíblia decorada de cabo a rabo, você pode ser um levita, pode ser um pastor, você pode ser, irmãos, aquele tipo de pessoas que alguém fala, rapaz, que homem maravilhoso. Mas se no seu coração você não souber o que Deus quer para você e não houver uma sujeição diária, nós vamos nos complicar. Você sabe o que fazer? A partir do momento, irmãos, que nós sabemos o que fazer, tem que existir a sujeição. Sujeitai-vos, portanto, a quem, queridos? A Deus. O diabo, irmãos, é consequência, o resistir ao diabo é consequência da sua sujeição a Deus. Se não houver nas nossas vidas isso, nos complicamos, irmãos. É aquela sujeição quando eu sei que Deus não quer, irmãos, que eu xingue um palavrão, ou que eu trate aquela pessoa daquela maneira, e a raiva bate aqui no pescoço, irmãos, e a vontade é de abrir a boca e despejar, mas, irmãos, na hora você lembra lá atrás, sujeitai-vos a Deus. E como que eu me sujeito a Deus, irmãos? Por intermédio da palavra dele, porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. A sujeição à palavra de Deus é a sujeição a Deus. Então a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. E eu falo, meu Deus, mas ele me fez muito mal, eu tenho que desabafar. Mas a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Aí eu seguro, me recomponho. E talvez um monte de gente fala, seu banana, como que você aceita uma pessoa fazer isso com você e você não reagir? Sujeitai-vos a Deus, amém, amados? Sujeitai-vos a Deus. Nós pecamos no mínimo, irmãos. Moisés fez o que fez. Moisés foi chamado, foi credenciado por Deus, irmãos. Mas num ato de infelicidade, quando não houve a sujeição a Deus como deveria ter, irmãos, ele perdeu o que era o grande sonho dele, que era entrar na terra prometida. Deus falou, Moisés, fale a rocha, meu filho. E ele, irmãos, naquele momento estava tão irado, que ele, sabendo o que deveria fazer, não se sujeitou a Deus, mas se sujeitou, irmãos, ao seu sentimento, ao seu instinto, e bateu na rocha. E porque ele bateu na rocha, irmãos, o Senhor falou, basta, Moisés, porque tu batestes na rocha, não entrarás na terra prometida. Prepara aquele que vem depois de você, porque você não vai entrar. Como esse versículo, irmãos, ele é forte na vida das pessoas, nas nossas vidas. Como às vezes, irmãos, quando nós aprendemos a engolir, não só um sapo, mas um bando de sapo, por causa do Senhor, irmãos, Deus faz a diferença na sua vida. Quando você resiste um pouco mais, porque você sabe que todos estão dizendo, haja de outra maneira, e você sabe qual é a vontade de Deus, você vai adiante. Pastora Laura, ela já falou aqui no púlpito, então por isso eu posso falar aqui, porque é uma coisa pública. Ela diz que quando ela passou por um momento de abalo pessoal no seu casamento, as pessoas falaram, tome uma posição. Mas ela, irmão, sabia qual era o plano de Deus para a família dela. E várias vezes nós vemos ela declarando aqui que mesmo com o coração doído, ela falou, eu resolvo me sujeitar a Deus. E hoje, irmãos, eu não preciso falar a graça que a família da pastora Laura tem aqui nessa terra. É ou não é verdade, irmãos? Porque no momento ela resolveu, eu abro mão da minha vida e me sujeito a Deus.
Daniel sujeitou-se a Deus, irmãos, e saiu da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego se sujeitaram a Deus no momento de crise e foram livres da fornalha. Por isso, nessa manhã eu quero te dizer, querido, sujeite-se a Deus. Hoje, quando eu estava orando, Deus falou, não é outra palavra, meu filho. Não invente. Tudo que nós precisamos é nos sujeitar a Deus, queridos. A Bíblia fala, irmãos, para nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Ela fala, reconhece a Deus em todos os seus caminhos. E então Ele vai fazer o quê? Endireitar as suas veredas. Vença isso em nome de Jesus, irmãos. Seja no dia pessoal. Tempo atrás eu tive um momento de conflito com a minha esposa, que eu me achava, irmãos, que estava no direito. E o caldo deu uma entornada boa, mesmo lá em casa. E na hora que nós deitamos, eu deitei para um lado, ela para o outro. E na hora, irmãos, veio a palavra do Senhor, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E eu lá comigo, meu Deus, eu estou no meu direito. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, e ali é onde é que entra a soberba e a humildade que nós lemos. Que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Talvez, irmãos, se eu resistisse àquela noite de soberba, irmãos, no outro dia a graça de Deus não me alcançaria nas coisas que eu deveria fazer. Mas, irmãos, deitado, dei uma encostadinha no pé dela, comeu, tipo pensando que é sem querer, né, irmãos? Coração soberbo, aí ela puxa o dela para um lado. Aí dá uns 2 minutinhos, encosta de novo, ela, foi mal, desculpa. E a soberba querendo reinar, não é verdade? Soberba querendo reinar de uma forma poderosa. Mas, irmãos, eu tinha que me submeter à palavra do Senhor. Muitas bênçãos nossas, irmãos, são roubadas, porque a soberba está abrigada no nosso coração. Muitas e muitas bênçãos nossas são roubadas, porque a soberba está abrigada do meu coração. Deu-se um tempo, irmãos, nos acertamos, pedi perdão a ela ainda naquela noite ali, depois de muitos toques. Nós tínhamos tido uma discussão, irmãos, por uma questão financeira. Que nós precisávamos fazer algo para que um dinheiro no outro dia fosse entrar na nossa conta, deixamos passar, e esse dinheiro foi retido, irmãos, e com um monte de conta a pagar. Eu entrei à noite, irmãos, estava lá, retido, na malha fina. Amor, o que vai acontecer agora? Não, mas eu tinha te falado, como você não observou, eu te dei o número da conta, eu falei, entra lá para ver se tem problema para a gente resolver. E aí, irmãos, no dia não saiu o dinheiro, o banco pegou e levou tudo que tinha da nossa conta, porque nós tínhamos adiantado nosso imposto de renda. Tudo, irmãos, tudo, com as contas tudo para pagar. Meu Deus do céu, e ali foi aquela confusão, eu acertei. Irmãos, nós dois tínhamos entrado, 5 horas da tarde estava lá, imposto retido nos dados de base, pronto. No outro lado, irmão, outro dia, irmãos, quando eu entrei para ver o que eu precisava acertar, irmãos, estava lá, dinheiro depositado na conta. Talvez você chegue e fale o seguinte, pastor, isso foi erro deles. Irmãos, eu prefiro dizer que Deus resiste ao soberbo. Eu prefiro dizer que Deus resiste ao soberbo.
Prefiro, irmãos, o nosso dinheiro já tinha sacado da conta, porque tinha passado a época, limite para entrar e não tinha entrado. Aí alguém fala, pastor, o erro deles, irmãos, pode até ser, mas talvez, irmãos, fosse resistido, porque Deus resiste ao soberbo. Porém, dá graça aos humildes. Tenha isso no seu coração, irmãos, o caminho da humildade é o melhor. É uma decisão minha e sua, irmãos. Davi, irmãos, quando ele teve diante de Saul para matá-lo, ele poderia matar, e os homens que estavam do lado dele começaram a dizer o seguinte, Deus entregou esse homem nas tuas mãos, agora você vai ser rei. Mata, e Saul, irmãos, estava a 3 metros dele, ele estava escondido numa caverna com mais 600 homens, Saul entra ali para fazer as suas necessidades fisiológicas naquele escuro, e por uma questão de privacidade, quando ele entrava lá dentro, irmãos, os seus guardas não entravam, então Saul estava sozinho, e aqueles homens que estavam com Davi falaram, mata. Os amigos, quem estava acompanhando ele falou, mata, Deus entregou esse homem nas tuas mãos. E ele, irmãos, mais uma vez se sujeita à palavra de Deus. E fala, esse homem é ungido do Senhor. Deus o colocou no reinado. Quem sou eu para me levantar contra o homem que Deus ungiu? Irmãos, não foi para o Saul, ele se sujeitou a Deus. Ele falou, foi Deus que colocou ele no reinado. Então como que eu vou matar esse homem e tirá-lo? E irmãos, como ele se sujeitou a Deus, irmãos, Deus o honrou como rei de Israel. Por outro lado, irmãos, quando ele viu Betseba, estava lá Betseba tomando banho, irmãos, e a Bíblia diz que ele se encanta com aquela mulher. Os seus olhos são levados a ver aquilo. E ele pergunta, quem é essa mulher? E alguém falou, essa é Betseba, esposa de Urias. Ali já era senha, né, irmãos, para falar, você não pode tocá-la. Você não pode tocá-la. Ele sabia, irmãos, que não podia. Era ele se sujeitar ao Senhor, irmãos, e deixar de lado a vontade dele. Mas não, irmãos, ele manda trazer aquela mulher, adultera com aquela mulher, mata o esposo daquela mulher, irmãos. E a desgraça, irmãos, que aconteceu ali, às ocultas, o que foi feito às ocultas, foi feito contra ele, às claras, por meio de seu filho Absalão. E, irmãos, o diabo, de tal forma, irmãos, foi acompanhando essa vida de adultério na família de Davi, que um dos homens mais sábios da terra, que foi Salomão, irmãos, no final da sua carreira, Deus fala, vou dividir o seu reinado, porque você se contaminou com as mulheres, na qual eu falei para você não se contaminar. Ou como, irmãos, o diabo veio perseguindo. Por uma falta de sujeição de Davi lá, irmãos, ele perdeu o reinado, e ainda, irmãos, esse diabo, esse demônio, esse espírito maligno, veio acompanhando a sua família. Salomão, seu filho, foi bem sucedido em todas as áreas, porém, irmãos, nessa área que o pai dele caiu, ele também perdeu o reinado. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como ele não sujeitou-se a Deus, irmãos, não fugiu. Por isso, nessa manhã, irmãos, mais do que uma ministração, é uma conversa, na qual hoje eu queria te chamar, abra a mão da soberba, amém, amados? E veja as áreas da sua vida, na qual você sabe que não tem dado certo. Hoje Deus te chama a uma sujeição, querido. Em nome de Jesus.
Hoje Deus te chama a uma sujeição. Independente de você falar, pastor, mas eu sou possuído pelo Espírito Santo, eu sou um homem de Deus. Sansão também era assim, amém, amados? A Bíblia fala que o Espírito do Senhor possuiu Sansão ainda no ventre, irmãos. Viu uma força sobrenatural sobre ele, irmãos, que ele vencia 1000 homens assim brincando. Mas a soberba, irmãos, o impediu de ver que ele tinha uma área, irmãos, de fragilidade. E de repente, irmão, Sansão chega, meu coração se afeiçoou por Dalila. O pai de Sansão fala, não, meu filho, não tem outras mulheres aqui em Israel, isso não é certo, isso não é de comum com a gente, isso não é costume dos judeus. Mas ele falou, não, meu coração se afeiçoou, foi por Dalila, foi por ela, eu posso, eu vou lá, filisteu nenhum vai me matar, filisteu nenhum vai me usurpar, eu sou capaz de vencer 1000, 2000, não interessa, eu vou e volto, irmãos. Mas ali, irmãos, nesse ato, ele estava abrindo mão da sua sujeição a Deus. E por mais forte que ele parecesse aos olhos de qualquer homem, irmãos, porque não se sujeitou a Deus, morreu cego, debaixo de um monte de lixo. A Bíblia diz que os escombros caíram sobre ele e o matou. Cheio, possuído, irmãos, pelo Espírito Santo. Porém, em uma área que ele sabia que deveria se sujeitar, não se sujeitou e a morte veio. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o diabo vem para matar, roubar e matar, roubar e destruir. Essa área que Deus te revelou em sujeição nessa manhã, queridos. Se não houver a ação do Espírito de Deus, por meio da sua humildade, pedindo arrependimento, ela vai te trazer a morte, irmãos. Porque onde entra o pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Sujeitai-vos a Deus, queridos, e resistir ao diabo. E aqui eu quero terminar, irmãos, para nós irmos almoçar. Não tem uma visão, irmãos, fatalista e capitalista das coisas. O fato de você sujeitar a Deus não quer dizer que o diabo não vai empreender contra você. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que não estamos no caminho do Senhor, pastora Rosa, porque há um levante do diabo. Aí a pessoa pensa, como que eu estou sujeito a Deus, se quando eu faço isso, o diabo ainda está atentando a minha vida? Não, irmãos. Se a Bíblia fala que você vai sujeitar e vai resistir, é porque mesmo no caminho da sujeição, ele vai vir. Mas só o caminho da sujeição vai te dar força para resistir, amém, amados? Só. E muitas vezes, irmãos, nós colocamos em xeque, porque pensamos, como que ele pode querer fazer comigo, se eu estou sujeito a Deus? Ele pode querer fazer, irmãos, mas a sujeição de Deus, o grande quer da questão, é que a sujeição a Deus vai te dar força para resisti-lo, e ele terá que fugir para a glória do nome do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, queridos, vença em nome de Jesus. Seja que área for da sua vida, sujeite-se a Deus agora ela, queridos. E em pouco tempo eu quero profetizar sobre você. Não porque Deus me trouxe a revelação, porque é palavra de Deus. Em pouco tempo, de uma vez por todas, o diabo fugirá para a glória do nome dele. Para a glória do nome do Senhor. Creia em nome de Jesus, amém, amados?
creia em nome de Jesus. Sujeite, eu estava um dia desse no trânsito com a minha esposa, e um cara veio e me fechou, irmãos, do nada, estava louco o cara, não sei o que deu naquele homem, parecia que estava literalmente endemoniado, jogou o carro para o lado, eu coloquei para o lado, não falei nada, ele veio e jogou assim de novo, eu buzinei, ele saiu, encostou do lado, desceu o vidro, irmãos, fez que ia descer do carro, entendeu, assim, falou, abre o vidro aí. Na hora, irmãos, eu pensei em abrir, mas veio aquele texto da palavra de Deus que diz, não resistais ao homem mau. Eu me mantive com o vidro fechado e a minha esposa do lado, e na hora a soberba cresce, né, irmãos? Soberba aflora assim, a vontade é de abrir, de discutir também. E eu fiquei com o vidro fechado, e a minha esposa, não abre o vidro não, amor. Ele, abre o vidro aí, rapaz. Eu falei, não abre. Aí ele pegou, xingou um palavrão e falou lá, teu corno, tu não quer abrir, sei lá o que e tal. Irmãos, na hora, o negócio bateu na garganta e voltou. Aí eu respondi, corno chifrudo é teu pai. Só que baixa, irmãos. Só minha esposa ouviu. Aí ela, que isso, amor? Tu xingou o cara e tudo. Eu falei, não, xinguei não, irmão. Saiu dirigindo, acalmou. Não, deixa eu te falar, ele me xingou de quê, amor? De corno, eu sou. Não, então quem é o pai dele? O diabo, ele não é chifrudo? Então, corno de chifrudo é o pai dele, irmão, meu não. Mentiu, então o pai dele, o pai da mentira é o diabo, irmão. Mas, irmãos, passado um tempo depois, não estou sabendo se é ele, na mesma avenida que eu discuti, teve uma outra discussão, e eu estava no parque de Águas Claras dando uma volta, quando alguém falou, rapaz, teve uma discussão ali na avenida, o cara saiu do carro e matou o outro. Pode até ser assim, pastor, não foi ele, não foi você, mas poderia ser? Poderia ser, irmãos. Na hora eu falei, rapaz, não resistais o homem mau. Deixa para lá, irmãos. Em nome de Jesus, irmãos. Vigia, amém, amados? Que nesse ano que vai se iniciar a partir de sexta-feira que vem, irmãos, você coloque no seu coração, eu resolvo me submeter à vontade de Deus. Eu resolvo me submeter. Assim, queridos, como foi com Josué. Quando Deus falou, Josué, você não tem condições nenhuma de passar essa muralha de Jericó. E Josué falou, é verdade, se eu não tenho condições. Aí estou dizendo eu, Bíblia segundo Marcos Sabino. Mas o Senhor falou, e Josué, que condição você tem? Falou, Senhor, só vim. Então vamos fazer o seguinte, Josué. Todo dia, rodeia essa muralha e vai embora. No 7º dia, você vai rodear essa muralha 7 vezes e o milagre vai acontecer. Irmãos, imagine um chefe do exército, botar o exército todo dia em forma e rodeava a muralha. Com certeza aqueles soldados começavam, rapaz, esse cara está doido. Esse cara está doido, irmãos. Mas ele resolveu o quê? Se submeter. Ele resolveu, irmão, se sujeitar a Deus. Talvez, querido, você esteja fazendo umas coisas e os outros falam, você está doido, meu irmão. Você está doido. Pastor Ricardo estava comigo uma vez e Deus me deu, já falei várias vezes do milagre da minha casa. E eu levei o pastor Ricardo, o pastor Queiço e mais uma outra pessoa para ver a casa. E na hora, irmãos, que nós estávamos lá na casa, eu falei do sonho, né, pastor Ricardo? Falei, a casa só no tijolão. E essa pessoa que estava do lado falou, tu sabe quanto que você vai gastar nessa casa? Eu falei, não tenho nem ideia, irmão. Deus falou para eu construir. Ele falou, rapaz, você vai gastar esse tanto. Eu falei, glória a Deus. Aí ele deu uma olhadinha para o pastor Ricardo e riu. Deu uma risadinha. Depois que saiu, o pastor Ricardo falou, e o pastor Queiço, você viu o que a pessoa fez? Eu falei, nem vi. Nem vi. Mas ele, rapaz, ele deu uma risadinha assim para a gente, varão. Acho que ele não acreditou nesse teu sonho, não. Irmãos, e para a glória de Deus, esse ano de 2016, eu vou terminar de construir a minha casa para a glória do Senhor. Sabe por quê, irmãos?
uma sujeição a Deus. Eu rodeei a casa, sonhei, orei. E se eu contar os milagres que Deus já fez aqui, você não imagina. Sujeitai-vos a Deus. Pastora Rosa, irmãos, aquele homem ali chegava embriagado em casa. Era ou não era verdade, pastora Rosa? Está ali, o pastor Keis gosta de falar dele, que eu acho que dos nossos ele era o pior. Dos que estão aqui presentes. É direto o pastor Keis fala do pastor Ricardo. Mas houve uma pessoa, irmãos, que independente disso, resolveu se sujeitar a Deus e colocar ele na presença do Senhor. Hoje, irmãos, pastor Ricardo é um dos homens que faz você se sentir melhor perto dele. Um amor fora do comum. Quando ele sai com você, irmãos, se você está triste, você fica alegre. Na hora, sabe por quê? Porque teve alguém que resolveu se sujeitar a Deus, independente das circunstâncias. Sujeite-se a Deus nessa manhã, irmãos. Por isso eu quero encerrar nessa manhã, pedindo a você que quer entrar 2016, com esse propósito de sujeição a Deus, vem aqui ao altar em nome de Jesus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Eu preciso me sujeitar a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Queria pedir a equipe de louvor para estar ministrando aqui em nome de Jesus. Não é, irmãos, diante do pastor. Fala, meu Deus, eu preciso viver uma vida de sujeição ao Senhor. Eu preciso viver uma vida de sujeição ao Senhor. Por isso, nessa manhã, irmãos, eu quis ministrar bem light, num jeito bem tranquilo, para que você entendesse claramente. Para que você compreendesse, irmãos, que o único caminho que nós temos para vencer o diabo nas nossas vidas é pela sujeição. Você pode falar, eu estou cheio da presença de Deus. Mas se houver uma área da sua vida que não tiver sujeito a Deus, irmãos, essa área está condenada ao fracasso. Por isso, ore agora em nome de Jesus, queridos. Ore. A palavra do Senhor nós temos, irmãos. Está aqui. Está aqui a palavra de Deus. Está acessível a mim e a você. Quando Deus fala, ore, meu filho. Você sabe que deve orar, querido. Sujeite-se a Deus. Quando Deus fala, não veja isso, meu filho. Querido, você sabe que não deve ver. Tudo que o diabo quer roubar é a graça de Deus na sua vida, nos seus negócios, no seu relacionamento. Mas você vai e vê, irmãos. Aí essa graça lhe é tirada. Mas Deus dá graça a quem é humilde, amados. Por isso, em nome de Jesus, sujeite-se a Deus. Não, o Senhor falou para eu não ver, eu não vou fazer. Mas os meus olhos querem ver, mas a Bíblia diz para não ver. Mas a minha mente fala veja, mas a Bíblia fala não veja. Eu me sujeito ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus, querido. Ore agora em nome de Jesus. Enquanto a equipe de louvor está cantando, irmãos, queria que você orasse. Ore em nome de Jesus.